Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio número 4, onde eu tô recebendo duas maravilhosas aqui. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas. Hoje é o dia da doutora Bruna Marques e da Lauren Santos. Bem-vinda, gurias. Obrigada. Muito especial receber vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, um bate-papo e um espumante, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais da trajetória de vocês. Que nós temos algumas perguntas também que nós queremos entender melhor sobre os negócios de vocês. Até porque hoje no mercado de trabalho vocês foram convidadas porque vocês são inspirações para as nossas empreendedoras. Então, eu preciso saber quem é a doutora Bruna. Ah, perfeito. Obrigada pelo convite, querida. É um prazer. Bom, eu sou hoje multifunções, várias Brunas. Mas a Bruna, ela é uma fisioterapeuta, uma tricologista. Eu tenho o Instituto Marques Clinic Spa, que é o meu sonho, a realização de um sonho, onde eu consigo atender os meus clientes, cuidar de pessoas, né? Eu sou uma pessoa que ama cuidar de pessoas, então cuido de couro cabeludo, de doenças de couro cabeludo, doenças de cabelo, pessoas que sofrem com traumas, de queda de cabelo. E sou mãe de duas riquezas, da Aurora e da Antônia. Então, e multifunção também, porque além disso sou esposa, né? Então tem toda a questão de mãe, empresária e... A vida real. A vida real. E a doutora Lauren? Quem é a doutora Lauren? Boa noite, Léo. Muito obrigada pelo convite. Então, a doutora Lauren, ela é uma mulher que é apaixonada pela odontologia, né? Eu brinco que desde criança, com 6 anos, eu coloquei na cabeça que eu queria ser dentista. Eu falava para todo mundo que eu queria ser dentista. E desde então eu me formei na UFPEL e o meu propósito é a promoção de saúde, né? Acolher as pessoas. Porque a minha primeira paixão foi a endodontia, né? O que é a endodontia? É a realização do tratamento de canal. Então eu me formei na UFPEL e eu fui para Porto Alegre para buscar a minha especialização. Então, eu fiz especialização em endodontia na URGS. Depois, eu segui a trajetória acadêmica aqui na UFPEL. Então, eu fiz mestrado, doutorado em clínica odontológica, com ênfase na endodontia. E, ao mesmo tempo, eu segui trabalhando, né? Eu nunca parei de trabalhar, né? Eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. A gente sabe que é difícil, mas a gente conseguiu chegar nessa jornada. Então, eu tenho meu consultório, né? Tenho o consultório e sempre também trabalhei no SUS, que também é uma paixão minha, né? Eu trabalhei com saúde da família em Arroio Grande e hoje em dia eu trabalho aqui na Prefeitura de Pelotas no Centro de Especialidades Odontológicas como especialista em endodontia também. E eu tenho o meu consultório ali no Parque Una hoje em dia. Então, eu estou realizada, vivendo um sonho, né? Trabalhando perto de casa. E também sou mãe, né? A nossa vida como ela é. Mãe de um menino de 2 anos, o Dante, que é a minha paixão. E também, junto com o meu esposo, né? Ele é dentista também. Então, nós temos o nosso consultório juntos, né? Por isso, Clef Santos Odontologia. E nós buscamos ser um exemplo para ele, né? Tudo que a gente está construindo, a gente está construindo pensando no futuro dele. E é isso, a gente trabalha, é mãe, mas eu quero que ele me veja, que ele veja os pais dele como inspiração, né? Porque a gente trabalha muito, a gente estudou muito para fazer isso, mas a gente está vivendo o nosso sonho, né? E eu quero isso para o meu filho, que ele possa ser quem ele quer ser no futuro, né? E que vá em busca dos sonhos dele. Que legal, gurias. E Laure, me conta uma coisa. Durante essa tua trajetória, tu teve alguma inspiração? Tu tem algum mentor? Tu tens alguém que hoje te motiva, além do teu filho, além do teu esposo, que eu sei que certamente são as inspirações de todos os dias. Tu tens algum mentor? Algo? Claro, assim? Eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Que sempre trabalhou, ela é professora, né? E ela sempre trabalhou. Tem turnos que ela trabalhava manhã, tarde e noite, né? Momentos da vida dela. E ela não deixava de ser a minha mãe, amor incondicional. Então, eu me inspiro muito nela, assim. Honestidade, sabe? Acreditar no trabalho que a gente faz. E professores ao longo da minha carreira também. Na UFPEL, eu tive professores da área da endodontia que me inspiraram muito. Na URGS também, professores antigos, assim, né? Foi muito legal trabalhar na URGS em Porto Alegre, assim, ver paixão pela endodontia. Tive professores também que tiveram a formação deles em São Paulo, né? Então, tem vários, assim, é até difícil citar um, mas eles, se estiverem me assistindo, eles sabem quem são, assim, os professores da endodontia, tanto da UFPEL quanto de Porto Alegre, assim, foram grandes inspirações de fazer o que se ama, né?
Que legal. Bruna, e a gente quer saber um pouquinho sobre as tuas inspirações também dentro do teu trabalho. A gente sabe que empreender não é fácil e que a gente precisa ter inspirações para, né, no dia a dia para dar aquele gás, para Sim. seguir, né? E me contas a tua inspiração. Então, desde muito nova, eu sempre gostei de cuidar, né? Sempre as minhas melhores brincadeiras de criança era sempre cuidar, seja de algum bichinho, cuidar dos meus pais, cuidava da minha avó. E isso veio muito forte no ensino médio, né? Precisava saber para onde eu iria. E eu nunca vou me esquecer que eu não sabia. Eu estava entre a odontologia, queria muito fazer odonto, mas ainda não tinha aquela certeza, então veio um pessoal da Católica falar sobre o curso de fisioterapia. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou ser fisioterapeuta. Eu quero ser fisioterapeuta, eu quero reabilitar, eu quero cuidar das pessoas. E fiz o vestibular, passei, entrei, me apaixonei pela área. Sou completamente apaixonada pela profissão. Dentro da profissão, eu me apaixonei muito pelos cuidados hospitalares. Então, eu trabalhei, né, por 5 anos direto em hospital, com reabilitação cardíaca, reabilitação cardiometabólica. Fui CLT, mas a vida do hospital não é fácil, né? Eu fui a primeira fisioterapeuta do turno da noite do Hospital Beneficência Portuguesa. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Lá eu conheci muitas pessoas, muitos profissionais que me inspiraram, né? E de lá pra cá, sempre me relacionando com pessoas. Então, hoje, o que me inspiram são pessoas. Bons profissionais como tu, bons profissionais como a Lauren. E pegar histórias dessas pessoas, né? Então, vem da vontade de cuidar. E todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo que puderam me inspirar de certa forma. E, né, acabaram me inspirando a abrir a minha empresa, a conseguir organizar os cuidados, né, de acordo com aquilo que eu entendo que seja interessante. Então, hoje, até nas minhas redes sociais, eu procuro seguir, né, profissionais de áreas afins que me inspiram para que eu consiga trazer um pouco daquilo também para o meu negócio, né? Eu acho que isso é importante. Então, hoje, se eu puder falar, o que me inspira são as pessoas, são os bons profissionais, são os mentores, os professores, né? Que me guiaram até hoje. E ser apaixonada por aquilo que eu faço. E a gente sabe que empreender, como a gente já falou, não é fácil, né? E me conta se tu tens algum erro, assim, que te marcou. Qual tu acha que teve algum erro que tu tenhas cometido como empreendedora? Olha, eu saí de um ambiente onde eu era CLT, então eu acredito que administrar, né, a questão financeira, para mim, é mais delicado, né? Eu saí de algo que era um negócio ali... CLT, tu tá trabalhando, tu tem o teu salário certinho e adoeci nesse ambiente e fui empreender. E aí, no mundo do empreendedorismo, não é simplesmente tu abre o consultório, vai lá, divulga teu trabalho, faz... Aquilo é o teu serviço, aquilo é tu vender o teu trabalho, né? Mas tem todas as questões de organização de uma empresa que é muito maior do que somente atender. Então, hoje, o meu maior desafio é a questão de controle, de planilhas, né, de saber fazer a gestão financeira do negócio, que é um dos pilares, né, de um bom negócio, é a gestão financeira. Então, isso... logo que eu saí, que eu fiz essa transição de carreira, isso foi um desafio para mim. Isso me complicou um pouco fazer essa gestão, principalmente quando a gente quer crescer, né? Fazer com que a empresa cresça, criar equipe, né? Então, hoje a gente está na função de fazer criação de processos, organização de equipe. Então, isso foi um trabalho, né? Ainda está sendo, porque eu ainda estou em construção de uma equipe. E hoje o meu esposo também é da área da tricologia, então ele trabalha comigo na clínica, é meu sócio, e aí ele me auxilia na questão da gestão. Que legal que vocês têm isso em comum, né? Os esposos trabalhando juntos, a gente também sabe que é bem importante esse apoio, essa cumplicidade, né? Então, muito legal de vocês terem esse assunto em comum também, né? Lauren, me conta uma coisa com relação à fidelização de cliente. Hoje, como que tu acha que os teus pacientes, né,
Como que eles são fidelizados? Qual é a estratégia que tu utilizas? Então, Léo, eu trabalho muito com a promoção de saúde, né? A gente tem que ver a odontologia como uma área da saúde geral. Então, assim, trabalhar a prevenção, a promoção de saúde, né? Eu gosto muito de que meus pacientes retornem comigo, né? Hoje em dia, eu tenho, por exemplo, um software digital onde eu consigo ali tabelar todos os meus pacientes e lembrar dos retornos deles, né? Que é muito individual de cada um, mas botamos de modo geral que a pessoa tem que voltar de 6 em 6 meses. Às vezes, algum menos, né? Dependendo da saúde sistêmica, das especificidades de cada um. Mas ele tem que voltar. E hoje em dia a nossa correria é muito grande. Então, a gente precisa de uma ajuda. Então, eu tenho ali o meu software que eu consigo chamar aquele paciente e voltar, olha, tá na época da consulta preventiva, por exemplo, né? Quando ele vem pro meu consultório, eu gosto de trabalhar de forma geral com aquele indivíduo. Então, a gente vai fazer uma consulta, a gente vai avaliar cada dente, escutar um pouco ele, como é que tá a vida dele. A gente tem um diferencial que é a radiografia digital, por exemplo. Então, quando ele vem fazer uma consulta comigo, ele já vai ser avaliado de forma total. A gente vai fazer a radiografia dentro do consultório, se for necessário. Então, eu vou conseguir ver, eu vejo ali uma diferença de coloração no esmalte, que às vezes ele nem sabe que tem, né? Não sente dor. Então, a gente consegue tratar a cárie lá no início. Então, a radiografia não vai ter custo para ele, ela já vai estar ali no meu consultório. A gente faz ela, a gente consegue ver no computador, ela é digital. É que nós temos esse péssimo hábito de visitar o dentista. Exato. Né? Quando tá quando doendo, tá com dor. já. Então, Exatamente. assim como na parte das visitas da Bruna, quando o cabelo já está em processo de queda, quando já avançou bastante, que a gente sempre vai dando um jeitinho. Exato. E aí eu trabalho com isso, assim, com a prevenção e no vínculo, sabe? Eu acredito que a gente tem que ter o vínculo com o nosso paciente. Na saúde da família a gente faz muito isso, né? E às vezes no consultório privado talvez a gente não trabalhe tanto, mas acho que esse é o meu diferencial, de tentar criar um vínculo com o meu paciente para que ele se sinta seguro. Eu brinco que a minha subespecialidade é tratar o famoso medo de dentista. Porque, olha, vou te dizer assim, que de 10 pessoas que entram no meu consultório, 7 a 8 tem muito medo, e é muito medo. Então, a gente tem que acolher essa pessoa, porque é muito grave, né? Todas têm um histórico de algum atendimento que marcou elas de forma negativa. Então, a gente tem que acolher essa pessoa, né? Nós, da área da saúde, nós temos que tentar não ser tão frio, não ter aquele atendimento muito distante, né? Muito técnico. Eu busco acolher o paciente, né? Entender a dor dela, porque só ela sabe a sua vida, as suas dores. Então, criando esse vínculo, até a gente mesmo os seus mais. traumas, né? Exatamente. Porque se a gente está falando de que é um número relevante de pacientes que chegam em consultório, assim. Então, são traumas que a gente tem que identificar o que está acontecendo por aí. Exatamente. E, Bruna, fidelização de clientes. Como é feita a tua fidelização de clientes? Hoje eu sei que tu tens equipe, que, né, tu tens outras pessoas, tem outros serviços também na tua empresa. Como que funciona? Quais são esses serviços, né? E como que tu trabalha essa fidelização? Então, a fidelização, na verdade, o meu trabalho, ele é muito parecido com o trabalho da Lauren, né? Tudo que eu construí no Instituto vem da base da promoção em saúde, né? O couro cabeludo, ele é um preditor de saúde. Então, quando a gente tem alguma alteração no couro cabeludo, quando nós temos uma queda de cabelos, um afinamento dos fios, isso já é indício de que algo no nosso corpo não está indo bem. E é bem aquilo, as pessoas me procuram quando estão com queda de cabelo. Ninguém pensa, eu vou prevenir porque daqui a 30 anos eu quero ter cabelos. Eu vou começar a tratar, cuidar, porque eu gosto de fazer mechas, porque eu gosto de colorir o meu cabelo. Ninguém pensa em tratamento. As pessoas chegam e já querem fazer as mechas, elas querem sair com o cabelo liso, pronto. E, na verdade, a gente precisa cuidar. Né? Então, assim como a gente faz banco de colágeno, né, para ficar com a pele firme, a gente trata o couro cabeludo para ele produzir cabelos mais belos. Então, eu sempre explico isso para as clientes, né, da importância de cuidar do couro cabeludo, de entender as necessidades da tua pele, de ter bons hábitos de saúde. Então, eu sempre trabalho com uma equipe multiprofissional. Eu tenho a minha equipe do Instituto Marques, né, onde nós realizamos ali os cuidados com o couro cabeludo, com os cabelos, mas da parte de reabilitação cardiometabólica, né, que é a minha primeira especialidade, eu sempre investigo, analiso o paciente, tento entender ele como um todo, rotina, hábitos de saúde que vão influenciar na saúde do couro cabeludo dele.
Então, sempre tento organizar para que, se tem alguma alteração, eu indico para algum médico ou um nutricionista, educador físico, que possa me auxiliar ali, né? E automaticamente esse cliente ele acaba mantendo esse vínculo comigo, né? Então, é tu tratar o paciente como um todo. Na verdade, o segredo da fidelização é tu entender o indivíduo como um todo e cuidar dessa pessoa. Tratar ela como um todo. Entender todas as suas necessidades. Se manter ativo, conversar com o cliente, procurar saber se ele está bem, né? Quando ele quer conversar. Isso automaticamente vai fidelizando os clientes, né? Claro que eu tenho o Therapy Club, né? Que é um clube de cabelos, que é como se fosse uma assinatura da Netflix, onde a cliente paga uma mensalidade e ela fica usufruindo de serviços na clínica, desde um tratamento mais simples. Hoje nós estamos com uma parceria com uma farmacêutica esteta, que é a Ana Carolina, e ela está integrando o meu time também, fazendo a parte de spa, né, de cuidados faciais, depilação a laser. Então, já é uma outra especialidade, né, da parte do spa, do Instituto. Mas o nosso foco é cuidados de couro cabeludo, de cabelos, e também a parte do embelezamento saudável, com o liso saudável, as mechas terapêuticas. Então, na verdade, é um cuidado ali de embelezamento dessa área mais completa. Gurias, muito especial receber vocês para o nosso espumante, a nossa marca registrada de todos os nossos encontros presenciais. Já contei para vocês, mas é importante falar novamente. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Vocês são muito especiais. Quero agradecer por vocês terem participado desse episódio. Foi muito interessante conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, da experiência, da trajetória. E muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom ficar com vocês. Gurias, então finalizamos mais um episódio e nos vemos logo.